Living in a city as London, where you have different culture and different accent, give me the necessary confidence to understand them. Cambridge is a worldwide recognized university, so having this certification on my CV is very prestigious. But living in England, you can hear a different accent and different way of speaking, so basically the exam gave me the skills to improve my English. All right, thank you. Cambridge courses and the Cambridge exams equip students with immediate English that they can use every day. Exam helped me, obviously, because if I wanted to work in London, it helped me to learn the language, to prove that I could do the work as good as anyone else. Hi, thank you for coming. I did the Cambridge Advanced exam, then I enrolled for the proficiency exam. Expedia being in an international company with people from all around the world, I think it's a really good learning experience, both professionally and personally. Having a certificate in advanced English and the certificate in proficiency helped me get this job at Expedia. In our school, we're a big fan. We believe that any student who's here long term should look at doing at least a main suite Cambridge examination, such as Cambridge English First. I chose the course because it's HackerNize my country, and I need this to prove if I want to get a job in my country. They have that certificate for the rest of their lives. That gives them that extra motivation. It's extrinsic motivation. They've got an examination at the end of it. It helped me to develop my professional career. It's given me skills that I can use for my whole life. Taking the exam gave me the self-confidence I need. It's really easy to book a Cambridge exam course. Cambridge exams are not only paper-based, but they're also computer-based with many, many dates, and that has been so beneficial to students all over the world. I strongly recommend Cambridge English exams. I will definitely do another Cambridge exam in the future. That feeling of accomplishment and achievement is really something to be proud of. Around the world, coronavirus has affected everyone. Caught in the middle of a crisis. We are in lockdown. Teaching from home has been very challenging. It has created challenges you have had to adapt to as teachers, students, parents. There has been a humongous change. We have to create a sense of global community. Sometimes alone, sometimes together, but always as one. You have balanced life at home with teaching, learning, and new experiences. Teachers have found new ways to deliver outstanding English lessons at home that inspires learning. It's a circle, very good. Here I am. Sakiti. Students have motivated each other to speak. Please stay home to protect yourself and your family. Listen, read and write when not always together. Good morning, children. I have this feeling that I've learned loads. I have drawn a picture of moon. And of course, parents have supported their children's learning, creating classrooms everywhere and anywhere they can. You will look back with pride at what you have achieved. You continue to deliver hope and support to each other and the community around you. It was actually really amazing having everyone checking in from around the world. I love my job so much. Thanks to all the teachers for making distance learning a successful experience. So no matter when your school returns, whatever your classroom looks like, wherever you are, just know that we will continue to support all of you every step of the way. So thank you to our Cambridge communities all around the world. I want to thank Cambridge Assessment English. You have given me the best advice. Thanks to our teachers. Thank you, teachers, so much. Thank you so much for all your support. You are the best teachers ever. Thank you for everything.
Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Espero que estejam todos bem e com saúde. Passei alguns vídeos aí interessantes. Depois, se vocês quiserem ver mais vídeos, é só ir lá no canal do YouTube, tá? O Cambridge Assessment tem um canal, inclusive com vídeos de provas orais. O site de Cambridge em si é muito rico aí para a preparação de vocês. Eu sou Edmilson Mendonça, eu sou o gerente do Departamento de Exames Internacionais aqui da Cultura Inglesa, o BR001. O foco da apresentação hoje, vocês estão preparando aí, seja com a Cultura Inglesa, seja com as escolas parceiras, o nosso foco aqui vai ser em estratégia para o dia do exame, tá? A gente parte do pressuposto que vocês já estão se preparando com um professor particular, ou com a Cultura Inglesa, ou com uma escola parceira. O nosso foco aqui vai ser em estratégias, né, com a nossa experiência aqui já de décadas aplicando os exames, para que vocês, combinando com a boa preparação que vocês têm feito para os exames, com dicas estratégicas para o dia do exame. Dá os parabéns aí a todos pela iniciativa, né? Vocês estão num grupo seleto de ter essa iniciativa de buscar a certificação. Vou pedir a todo mundo aí para deixar o microfone desligado. Vou tentar fazer a apresentação da forma mais sucinta possível, e no final a gente conversa, tira dúvidas, tá? Na apresentação, no formulário que a gente mandou para vocês, a gente já tentou responder pelo menos a grande maioria das dúvidas que vocês enviaram, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Vou abrir aqui a apresentação, tá? Bom, eu estou testando aqui no meu celular, está aparecendo, qualquer coisa. A Ellen, que é supervisora do departamento, ela está aí na reunião também, ela vai nos ajudar, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Vamos adiante. Vou falar aqui bem rapidamente de inscrição, porque a gente ainda está no processo de confirmar as inscrições, tá? Quem preencheu a ficha e já mandou o comprovante, a gente sabe que esse semestre foi atípico, né? Vocês não foram muito as filiais, assim, a gente recebeu um volume muito grande de comprovantes de pagamento feito, né, através do banco, porque era muito normal vocês se dirigirem às filiais para daí fazer a inscrição. Então, quem não recebeu ainda a confirmação, aguardem, tá? Se você preencheu a ficha, se você fez o pagamento através de transação bancária, de Pix, e mandou o comprovante para a gente, fiquem tranquilos, tá? Que vocês vão receber as confirmações, porque a gente recebeu um volume muito grande. Esse semestre, a campanha foi completamente atípica, porque a gente abriria a campanha ali em março, seria todo mês de março, e meados de abril, só que lá em março estava aquela catástrofe toda, aquela confusão toda de pandemia, né, pior do que tudo, e a gente teve que ir adiando. A gente abriu a campanha 20 de abril, quando normalmente já teríamos fechado a campanha. Então está tudo um pouco apertado, tá, para a gente confirmar aí para vocês. Mas, de novo, se você preencheu a ficha, se você preencheu o formulário online, se você fez o pagamento e nos enviou, né, para o exames@ o comprovante de inscrição, fiquem tranquilos, tá tudo certo. Então, fique atento, aí vocês vão olhar lá na ficha, porque quando você preenche a ficha, você recebe uma cópia dela. E lá tem as datas, né? A gente tem recebido alguns contatos, eu já preenchi a minha ficha, eu já fiz o pagamento, quando é que eu vou receber meu comprovante? Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, daqui a pouco, a tabela, para vocês ficarem atentos lá na ficha, para vocês se programarem, quando aqui, ó, isso aqui está lá na ficha, então você olha qual que é o seu exame, vamos pegar aqui, por exemplo, o FCE, que é o exame mais volumoso. Nós temos provas escritas dia 3 de julho, o comprovante vocês vão receber até o dia 19 ainda, né? Hoje nós estamos no dia 12, então, se der dia 20 e não chegar nada no seu e-mail, aí você faz contato conosco, vai ser aquele e-mail que vocês colocaram lá na ficha de inscrição, tá? Então, se programem aqui, ó, provas escritas dia 3 de julho, e essa programação aqui para as provas orais. De novo, só peguei o exemplo do FCE, mas aí na tela tá todos os exames para vocês verem. Então, aguardem aí, e principalmente coloquem isso aqui na agenda de vocês, ó. Essa última coluna da data de confirmação, né, da data limite para vocês receberem o comprovante. Porque se após essa data você não receber, aí sim, você faz contato com a gente, porque a gente não tem como a gente saber se vocês receberam ou não. O disparo é feito por Cambridge. Mas até essa data aí vocês podem, de novo, se preencheu a ficha, se fez o pagamento, se mandou o comprovante, isso é importante, tá? Porque às vezes a gente tem candidato que preencheu a ficha e acha que está tudo bem e não fez o pagamento. Nós temos candidatos que às vezes fazem o pagamento, mas não nos enviam o comprovante. Então é muito importante que isso seja feito, tá?
Só voltando aqui, ó, fique atento, né, nas datas, que tem as provas escritas, as janelas de prova oral, né, às vezes dependendo do exame no mesmo dia, dependendo do exame, igual vocês vão ver aqui, ó, o FCE. Como é um volume muito grande, não dá para a gente fazer 200 provas. Imagina agora em tempo de pandemia, aglomeração que seria colocar todo mundo lá esperando para fazer a prova oral no dia 3. Então a gente divide nesses 3 dias. Então quando você faz a sua inscrição, você já sabe ali o dia que você vai, né, fazer a sua prova oral. Então já se programem para isso. Então tem a janela de prova oral, tem a data das provas escritas, que não muda, e tem a data limite para o recebimento do comprovante, que é essa última coluna aí que eu chamei a atenção de vocês. Então vamos lá. Então essa aí era a parte inicial para falar, né, de vocês aguardem, tá, que vocês vão receber o comprovante com todas as informações. Então tá. Antes do exame, o Confirmation of Entry, ainda é um gancho com o que eu acabei de falar, né? Nesse Confirmation of Entry, vocês vão ter aqui, ó, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês. Nele é o documento oficial que Cambridge vai mandar para o e-mail de vocês. De novo, o e-mail que vocês colocaram na ficha de inscrição. Então, lá vai ter as datas, os horários, o local da prova, tudo enviado por Cambridge no e-mail cadastrado na ficha. Fique atento à sua caixa de spam, porque como isso é disparado lá da Inglaterra, é disparado num volume muito grande, é muito fácil dele ser tratado como spam. Por exemplo, quem tem e-mail wall, é praticamente garantido que essa informação a gente põe na ficha, inclusive. Então, se você tem algum serviço de e-mail mais específico, igual o wall, é praticamente garantido que ele vai para o spam. Então, sempre deu a data limite lá, você não recebeu, você não viu o comprovante na sua caixa principal, olha no spam primeiro. Ah, não achou? Exames, aqui ó, vocês me falaram que o comprovante aí do FCE ia ser até dia 19 de junho. Hoje é dia 20, eu não recebi nada, olhei minha caixa de spam. Vocês podem enviar outro comprovante para mim? Com o maior prazer, tá? Formaliza isso por e-mail e a gente manda para vocês um novo comprovante. Já falei isso, né? Ficar dentro da data limite para receber o comprovante, que é essa data aqui, ó, dessa última coluna dessa tabela, que está na ficha de vocês. Imprimir e levar, tá, no dia da prova. Ah, e se eu esquecer de imprimir o comprovante? Não tem problema, ninguém é impedido de fazer a prova se não levar o comprovante, tá? Documento oficial com foto, sim, é obrigatório levar, mas o comprovante, ele nos ajuda a localizar a sua sala, ver os seus dados, ajuda bastante levar, mas não, ninguém é impedido de fazer a prova se não levar o Confirmation of Entry, né, o comprovante de inscrição impresso no dia. E assim que você receber o seu comprovante, aqui ó, peguei um exemplo aqui para vocês, verifiquem, né, que ó, vai vir o seu nome completo, vai mostrar o exame aqui, ó, CAE, 5 de dezembro, PB é paper-based, o meu nome, a minha data de nascimento, aqui os dados do nosso centro. Então, confira se esses dados estão ok, fica atento se o nome não está completo, porque do jeito que o nome está aqui, vai vir no seu comprovante, no seu certificado. Às vezes as pessoas, de forma desatenta, colocam lá, eu chamo Edmilson José de Mendonça. Se eu colocar só Edmilson Mendonça, no meu certificado vai vir só Edmilson Mendonça. Isso pode dar problema lá na frente. A hora que eu for mostrar o certificado, está escrito Edmilson Mendonça, mas o meu passaporte vai estar, evidentemente, escrito Edmilson José de Mendonça. Então, deem preferência para o nome completo, tá? Então, aí é só avisar a gente, ó, recebi o comprovante aqui, teve um erro aqui na data de nascimento, eu não coloquei meu nome completo, sempre fazendo isso pelo e-mail, tá? Pelo exames@culturainglesmg.com.br. E aqui você vai ter todos os detalhes, ó, 3 de dezembro, a minha prova oral, o horário exato que eu vou fazer, o local de aplicação. Isso aqui isso foi prova lá em Nova Lima ano passado, né? Porque por causa do rigor a gente teve que ir para Nova Lima, e tem os endereços, tá? Então todos os detalhes que vocês precisam saber neste documento aí é essencial para vocês se planejarem. Junto com o Confirmation of Entry, vocês recebem também, só uma pausa aqui para água. Vocês recebem também um documento que chama Summary of Regulations. Ele tem, é como uma espécie de contrato, igual nós temos lá o nosso termo na ficha, que é o contrato do nosso centro com vocês, aqui funcionaria como contrato de Cambridge com vocês. Uma série de informações, leiam com calma, o mais importante que vem é o que você pode e não pode fazer no dia da prova, a média de prazo para divulgação dos resultados, como funciona a proteção de dados, isso aqui é muito importante, prazo para recolher os certificados, vocês não vão acreditar, muitas pessoas fazem todo esse trabalho, todo esse esforço, se preparam, faz um investimento alto para se inscrever, vai lá e faz a prova e não busca o certificado. A gente tem aqui, se a Ellen for contar aí, a gente tem centenas de certificados que não foram buscados. E pela norma de Cambridge, depois de um ano, a gente geralmente não faz isso, a gente dá um prazo um pouco maior. Mas pela norma de Cambridge, que está aqui, ó, nesse documento que vocês recebem, é um ano.
esses certificados já podem ser destruídos. Então, já se programem, né, quando sair o resultado, quando sair o certificado, para vocês já recolherem, tá? Porque senão não faz muito sentido, né? No momento que você tem ali de coroar o seu trabalho, você não busca o certificado. Então, todas essas informações vão estar aqui no Summary of Regulations, né, for Candidates. Então, vamos lá, vamos adiante. Pausa aí, respira fundo. Dia do exame. Protocolo de segurança, né? Então vamos pensar aí, tá todo mundo preocupado, né, com o coronavírus. Ah, vai ter prova mesmo, as provas vão ser em Belo Horizonte, mantendo a situação atual em Belo Horizonte, o decreto atual, né, a gente está aqui sempre naquela expectativa, torcendo, rezando, nos planejando também, mas se nada mudar, tudo acontece, tá? Inclusive com previsão, aí já vou antecipar aqui para vocês, isso para quem vai fazer prova aqui em Belo Horizonte, né, diretamente conosco, a previsão, desde que não haja nenhuma mudança em relação ao coronavírus, é que as provas aconteçam ou em alguma filial nossa aqui, Savassi, Conde de Linhares, Sion, ou as sessões maiores no Instituto Padre Machado, que fica ali na Avenida do Contorno, 6.475. Contorno com a Viçosa, se não me engano, pertinho aqui. Eu estou aqui agora na Inconfidente 776, aqui na Savassi, tá? Se tiver qualquer mudança, então já vou aproveitar o gancho aqui. Ah, Edmilson, e se tiver que fechar tudo de novo? Ninguém que está inscrito vai perder a inscrição por causa de coronavírus, tá? Se tiver que adiar, se tiver que cancelar, se tiver que levar para Nova Lima, que foi a alternativa que nós tivemos ano passado, tudo vocês serão consultados. Ah, não quero fazer a prova em Nova Lima. Fechou tudo agora em julho de novo. Vou fazer só em dezembro. Não tem problema nenhum. Ah, passei mal na semana do exame, estou com sintomas, tive contato com alguém. É só entrar em contato conosco, formalizar no exames @, falar assim, ó, não estou bem, eu entrei em contato, meu tio foi diagnosticado com corona. É só formalizar de novo. Por esse motivo, ninguém perde a inscrição. Então, leve 2 máscaras no dia, mantenha o distanciamento, né? As nossas carteiras, eu vou mostrar aqui para vocês, são 2 metros de distanciamento. Lave as suas mãos ao chegar. Se apresentar qualquer sintoma, né? Aqui eu estou falando no dia do exame, tiver qualquer suspeita, vá para casa. E se na semana do exame tiver qualquer coisa, entre em contato conosco e a gente vai falar, ó, só fica em casa, se cuida, depois a gente resolve a questão da data para você fazer a prova. Mas, de novo, você não perde a inscrição, tá? Isso aqui é só para vocês ficarem tranquilos, isso aqui é a organização que a gente faz na sala do distanciamento. Então, desse ponto central, de um candidato para outro, isso aqui era o arranjo original, já era um distanciamento até relativamente seguro, né, antes da pandemia, e agora esse distanciamento aqui que vocês estão vendo, de 1,25 m, ele é de 2 metros. Então, assim, na sala lá do Padre Machado, que cabe 30, 40 carteiras, a gente vai colocar 10, 12 candidatos no máximo. Inclusive, no Padre Machado, nós temos uma parceria que o ambiente vai ser todo higienizado com um produto que eu sempre esqueço o nome, mas eu acho que chama quaternário, não sei se vocês já foram no Verde Mar, quando vocês entram com um carrinho, tem aquele vaporzinho, uma espécie de vapor não tóxico, chama quaternário de amônio, de alguma coisa assim, não vou lembrar aqui agora o nome, mas é um produto não tóxico, ele é só ruim para o coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus, tá? Então, nesse ambiente lá, tudo será higienizado, borrifado com este produto. Então, preocupem em ter um bom desempenho na prova. A segurança sanitária da nossa equipe, com luvas, com máscaras, tudo vai estar tudo super, super seguro. Chegue com antecedência de pelo menos 30 minutos, tá? Imagina, tá tudo pronto, você tá preparado, você chega atrasado, já chega tenso, por exemplo, no dia que a gente vai ter o UFC lá, mas agora que a gente não pode, né, são mais salas porque são menos candidatos em sala, então vão ser 10, 12, 15 salas, até você chegar, achar sua sala, então se programa. As provas começam a partir, em média, 9 ou 9h30 da manhã, então é tranquilo, ninguém tem que madrugar para chegar, a gente sempre já coloca, pensando nisso, ou 9 ou 9h30 em geral, que as provas começam, então dá tempo de acordar tranquilo, no sábado, tomar um bom café da manhã, se deslocar. Hoje, se vocês têm o Google Maps, então entra lá, quase que você entra dentro da escola, então você vê, isso aqui é essa rua, tem estacionamento, é mão, é contramão. Então, por exemplo, no Padre Machado ali, não tem estacionamento no Padre Machado. Então, se você for de carro, já tem que se programar onde que você vai parar, às vezes não vai parar tão perto, tem que dar um tempo de parar um pouco ali mais para baixo e se deslocar andando para a escola. Então, tudo isso faz uma diferença, porque se você chegar ali esbaforido para fazer a prova, isso já tem um componente psicológico. Então, se programem, tá? Olha quanto tempo para chegar, tá? Eu moro na Pampulha, a prova na Savassi, quanto tempo que leva?
vai que tem um engarrafamento. Por exemplo, foi tão difícil o ano passado, que a gente teve que levar para Nova Lima, ainda teve, além de ter um deslocamento um pouquinho mais desconfortável para ir para Nova Lima, ainda tinha obra na estrada. A gente sempre mandava e-mail para os alunos avisando, tem uma obra lá de pare e siga. Então, às vezes você podia chegar ali e ficar meia hora parado, para depois eles liberarem, que está tendo uma obra massiva na estrada. Então se programem para isso, tá? Como funcionam os intervalos, depois eu vou mostrar aqui um pouquinho dos horários para vocês, mas geralmente o intervalo é só para lanche, então levem um lanche reforçado. As provas foram muito encurtadas, né? Antigamente as provas duravam 4, 5, 6 horas, então tinha o intervalo para o almoço. Hoje não, as provas duram em média 3 horas, 3 horas e meia, não faz sentido ter um intervalo para almoço. Então, no geral, as provas são na parte da manhã, entre 9h30 e 1h30 da tarde, nessa média, dependendo do exame, e vocês têm ali, geralmente, entre o primeiro e o segundo componente, um intervalo maior para fazer um lanche. Então, leva um lanche reforçado de casa, porque você não sabe se a lanchonete vai estar aberto, pode estar fechado por causa de pandemia. Mesmo que não tivesse pandemia, às vezes você vai deslocar ali, não acha uma lanchonete fácil, e isso vai tirar tempo seu para o seu descanso ali, que é geralmente no máximo 30 minutos esse intervalo. Então, resumo, verifiquem o local, entrem no Google Maps, se programem e levem o lanche reforçado para o dia do exame. O que levar no dia do exame? Primeira coisa, documento oficial com foto, recente. Se eu tiver minha identidade lá quando eu tinha 18 anos, pode criar um complicador ali para eu saber, né, para o invigilator, que é o fiscal de prova, saber que eu sou eu mesmo. Então levem um documento oficial, pode ser carteira de trabalho, pode ser passaporte, pode ser carteira de motorista, carteirinha de escola não pode, de OAB, essas coisas não pode. Então tem várias opções, tem carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte. Escolha um desses documentos que tem uma foto recente e é esse documento que vai ser validado e aceito no dia. Então tomem muito cuidado. O Confirmation of Entry, falei já anteriormente, que ninguém perde a prova por causa disso, mas levar ele ajuda bastante. Lápis, caneta e borracha, daqui a pouco eu vou falar em mais detalhes, que hora que usa lápis, que hora que usa caneta, tá? Uma garrafa plástica e transparente, tira o rótulo dela, tá? Porque geralmente lá a gente já tira o rótulo. Não leve aquelas garrafas coloridas, tá? Compre uma garrafinha, daquelas de supermercado mesmo, arranca o rótulo e leva. Já falei do lanche, né, para consumir nos intervalos. E leva um agasalho, né, por exemplo, agora julho, um pouco mais frio. Ar-condicionado aqui é entre aspas mesmo, porque a gente não está utilizando em tempos de pandemia, mas poderia ser uma sala aqui da Savassi que a gente não tivesse, num contexto sem pandemia, que a gente tivesse que ir lá ligar o ar-condicionado, você fazer uma prova com frio, isso gera um desconforto, isso pode alterar a sua performance. Só ver se está tudo bem aqui. Então, vamos adiante, respira aí mais um pouquinho, que é muita informação. Isso está sendo gravado, tá? Depois a gente vai mandar essa gravação para todos vocês. Equipamentos eletrônicos e celulares, aí um item muito sensível. Em da sala de prova é proibido, ok? Em hipótese alguma, o seu celular vai ficar dentro de sala, ou fazendo a prova oral, ou fazendo a prova escrita, inclusive relógios. Ah, mas por que relógio? Porque hoje a gente tem relógios aí que são verdadeiros celulares, né? Eu posso ter um relógio igual esse meu aqui vocês verem e tal, mas o invigilator não vai saber identificar se ele é um smartwatch ou não. Então, por via das dúvidas, o relógio pode até deixar ali na sua bolsa dentro da sala, mas se você tiver com algum tablet, o celular, porque hoje todo mundo carrega um celular, ele será recolhido. Nós temos uma bolsinha identificada, o invigilator, né, o fiscal de prova vai guardar aquilo, guardar o celular, ou qualquer outro equipamento eletrônico, vai colocar nessa bolsinha, vai levar para fora, e você vai ser recolhido, aí já do outro ponto aqui, né, e somente a conclusão do último componente. A gente tem candidato que lá no intervalo vai lá pedir o celular. Em hipótese alguma, nós entregamos o celular. Então já se programa, eu tenho que falar com meu pai, com a minha mãe. Já se programa, ó, pai, mãe, eu vou começar a prova 9h30, e depois eu só vou fazer contato com vocês às 1h30 da tarde. Porque nesse período eu não vou ter acesso. É lógico que se tiver alguma emergência, evidentemente que a gente vai deixar você acessar o celular. Mas por si só, deixa eu entrar no meu celular para ver as minhas mensagens, ou falar para mandar uma mensagem para meu pai, para minha mãe, para meu filho, para minha filha, que eu estou bem. Não. Se tiver emergência, evidentemente, já até a gente mesmo empresta o celular. Mas durante a aplicação, tá, vocês não têm acesso. Celular desligado pode ficar no bolso ou na bolsa? Não. Inclusive, isso já aconteceu, às vezes um candidato, às vezes não é nem por má intenção, mas esquece o celular no bolso desligado, e às vezes ele acidentalmente toca, você pode ser desclassificado, tá? Então tem que entregar, ah não, tá no meu bolso, tá desligado, não tô com nenhuma intenção aqui de malpractice, né, de fazer qualquer tipo de ilegalidade, não interessa. Se você tá levando, se você não concorda com isso, não leva o seu celular,
Ah, não, estou com medo dele, ele pode estragar, ele pode, não sei o quê, pode extraviar, nunca tivemos caso disso. Mas se você não concorda com isso, então não leva o seu celular. Ele será recolhido, será etiquetado, devidamente guardado na sala de supervisão de exames e devolvido só no final. Em hipótese alguma, o celular é utilizado dentro da sala de exame, nem pelos candidatos e nem pelo fiscal de prova. Dúvida, essa aí, ó, vamos fazer com bastante calma, que surge muita dúvida também. Lápis ou caneta? Primeira coisa, a assinatura, o primeiro componente que vocês fazem é o reading, e use of English, ou só o reading. O que é o nosso hábito mais comum? O fiscal de prova já coloca lá na carteira para adiantar, os candidatos sentam, a primeira coisa que faz, já vê ali o campo de assinatura e já assinam. A caneta. Não pode. Ninguém vai ser desclassificado por causa disso. É só a regra, é só para facilitar a correção. Mas ninguém vai ser desclassificado porque assinou uma prova caneta. Mas se é a regra, vamos segui-la. Não assinem a caneta. É assinatura lápis. Tá? A gente sabe que é estranho, mas puxa vida, a assinatura não vai fazer diferença nenhuma. Se você esquecer de assinar, isso também às vezes um receio que os candidatos têm. Ah, esqueci de assinar a minha folha. Não tem problema. A sua folha de respostas, estando identificada, está lá o seu nome, o seu número de candidato e com as respostas. Confia na gente, nós vamos mandar isso para o Reino Unido e você vai ter seu resultado. Assinatura, assinou, não assinou, esqueceu, não esqueceu, isso não faz diferença nenhuma. Se você vai assinar, assine a lápis. Folhas de respostas, né, os gabaritos, sempre, é o que eu falei anteriormente, sempre a lápis. Young Learners, né, que são o exame para os menorzinhos, né, para crianças ali até 12 anos, e até o CAT, sempre a lápis, inclusive a redação. Tá? Então, se quem está aqui nessa sala hoje e vai fazer o TELCAT, não precisa nem levar a caneta. Se você está fazendo do PET para cima, que é PET, FCE, CAE, CPE, você precisa levar caneta também. Caneta preta ou caneta azul, somente, ok? Posso usar lapiseira? Não. Esqueci de levar lápis, a gente tem para te dar, mas lapiseira não pode utilizar. Posso usar marca-texto? No caderno de prova você pode fazer o que você quiser com ele no dia da prova. Escrever, sublinhar, marcar, não tem problema, ok? Posso usar corretivo líquido? Não é permitido. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho a respeito do writing, especificamente, porque a gente volta nesse assunto aqui, ok? Então vamos respirar mais um pouquinho, olhar aí a tela, quer tirar um print para lembrar, para eu passar para a próxima. Enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui. Está tudo bem aqui na tela principal. Maravilha. Vamos para frente. Fazendo a prova. Estou indo aqui escalonado, né, na cronologia do dia do exame. Fique atento às instruções que serão lidas pelos fiscais de prova. Antes de cada componente, o invigilator, que é o fiscal, vai ler uma série de instruções. Respira, eu sei que a gente está nervoso, está ansioso. Essas instruções não tiram o tempo da prova, então olha com atenção. Se ele falar alguma coisa e você não entender, você pode levantar a mão. A gente nunca vê os candidatos fazendo isso. Levanta a mão e fala assim, ó, pode falar até em português. Pode repetir a última, por favor? Se você falar em inglês, can you repeat, please? Ok, the last item. Não tem problema, tá? Mas ouça com atenção, se não entender alguma coisa, pode pedir para repetir, pode pedir para traduzir, se for o caso. Fique atento às instruções nos cadernos de prova, tá? Para cada componente também você vai ter. Olha com calma antes de abrir, tá bom? Vocês têm um tempinho para isso também. Aí já, né, dentro do caderno, observe os exemplos. Não entendi as instruções. O invigilator pode me ajudar? O invigilator só pode te ajudar no aspecto inicial da prova. Te ajudar a fazer alguma questão específica, não. Ele pode só repetir alguma coisa e te orientar novamente dentro das instruções que ele leu lá na frente, que nós temos um documento que chama Exam Day Booklet, que é as instruções gerais, que ele lê para todo mundo, que ele vai falar assim, agora vocês estão sobre condições de prova, o celular não pode ser utilizado em hipótese alguma, utilize lápis, esse tipo de coisa. Só nesses pontos, então na verdade eu estou respondendo os dois itens aqui, é só no que se refere às instruções que ele leu, ou nas instruções que estão na capa do seu caderno de provas, que ele pode te ajudar, traduzir alguma coisa que não ficou clara, mas a partir do momento que você abrir o caderno de provas e a questão dentro do caderno de provas, aí ele não pode te ajudar mais, tá? Administrando o tempo, isso aqui também, vamos respirar de novo, isso é muito importante. Nós temos problemas seríssimos com essa questão. Cambridge é muito rigoroso com o tempo de provas. Não há
não há tempo extra, em hipótese alguma. Quando você está fazendo uma prova aí, seja na cultura inglesa ou na sua escola, acabou a prova ali, o professor dá um tempinho a mais, não tem problema nenhum. Aqui isso não existe. Se acabou o tempo, acabou. Não tem, eu transcrevi, fiz tudo e não transcrevi, ou transcrevi só uma parte. Não existe negociação. Não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é mal, porque isso é regra. Eu posso ser desqualificado como centro. Se eu falar assim, não, beleza, transcreve aí rapidinho. Imagina o outro candidato ali que já entregou, que fez a prova, que transcreveu tudo dentro do tempo, ele vê que eu te dei um minutinho a mais e fala assim, pô, eu vou denunciar vocês, ué. Me devolvem minha prova que eu quero revisar, porque você deu um tempo a mais. Então não é porque a gente é mal, porque é regra e porque é para dar uma condição justa para todo mundo, para que todo mundo tenha as condições. Porque se eu der um jeitinho para você e o outro já entregou, não é condição justa, né? Você teve um privilégio aí que não competia a você. Então, se uma questão está mais difícil, vá para a seguinte e depois retorne, não fica preso ali naquela questão. Tenho certeza que o professor fala com vocês a respeito disso. Né, volta nela depois, você está vendo que ela está te travando ali, você sabe que ali, né, na preparação, você já sabe, ó, determinado componente tem 1h20, tem X questões, eu vou ter uma média aí de 1, 2, 3 minutos para cada questão, eu estou gastando aqui já 7 minutos só nessa questão, acabou, paro nela, deixo ela para trás e vou para frente, depois se der tempo eu volto nela. Estratégia. Muito, muito, muito importante o próximo item, tá? Gravem isso aí, tirem um print. Nas provas, vocês recebem alertas que faltam 10 minutos e que faltam 5 minutos, em especial no primeiro componente. Quando você escutar esse aviso, pessoal, começa a transferir. Se eu tivesse que escolher uma coisa aqui para a minha apresentação hoje, eu escolheria essa frase. Porque a gente vê, muito recorrentemente, o candidato está ali, concentradíssimo, né? Às vezes, lamentavelmente, ainda não, né? Tá lá na metade da prova, escuta o aviso que falta 10 minutos. Ele continua fazendo a prova. É o maior erro. Você pode ter feito 1/3 da prova, feito metade, não interessa o momento que você está na prova. Se você escutou o aviso de 10 minutos, já transcreve tudo que você fez. Porque a gente tem, toda sessão, a gente pega a prova de candidato, porque ele não se atenta a isso. Tá, que escuta o aviso de 10 minutos, e ainda depois tem o aviso de 5 minutos e continua fazendo. Porque pensa bem, dependendo do componente que você está fazendo, é 20, 30, 40 questões, é 5 minutos mesmo, no mínimo. O ideal são 10 minutos, para você transcrever com calma as respostas, porque depois você faz esbaforido, a prova vai ser tomada, às vezes você não transcreve alguma coisa certa, e eu vou repetir. Acabou o tempo, acabou. Tá? A gente vai recolher a prova, e não tem nenhum tipo de negociação. Então fiquem atentos a isso, tá? Escutou os avisos, que falta 10 minutos, que falta 5 minutos, transcreve tudo que você já fez aqui até o momento. O que você pode fazer uma estratégia? Vamos supor, uma hipótese ruim, estou na metade da prova, escutei aqui que falta 10 minutos, transcreva metade, se você fez metade, às vezes você vai levar 2, 3 minutos só para transcrever aquilo que você já fez, teoricamente vai sobrar 7 minutos para você continuar fazendo, aí você continua fazendo, vai transcrevendo aos poucos e vê o que dá tempo de fazer. O componente, depois eu vou falar isso mais na frente, mas o componente que mais pesa isso aqui, da questão do tempo, é o primeiro. Porque redação, se isso acontecer, pelo menos você escreveu grande parte do texto, e o listening, né, a parte auditiva, você tem um tempo extra para transcrever. Então, o componente que dá mais problema, o CPE, não sei se nós temos candidatos CPE, é o mais comum disso acontecer, que é uma prova extremamente complexa. Toda aplicação de CPE, a gente tem que tomar prova de candidato, em especial o primeiro componente. Então, fiquem atentos. Folha de respostas. Só para a gente respirar aqui, deixa eu pegar mais uma aguinha. Sempre verifique os seus dados, tá? Se eles estão corretos, né? O seu nome lá está completo. Você já teve uma chance de verificar o seu nome lá quando você recebeu o comprovante. Agora você vai ter mais uma chance de ver se o seu nome está completo. Seja na folha de respostas ou no desk label, que é uma identificação que fica lá na carteira. Então verifica se o seu nome está correto. Lápis ou caneta, né? Fica atento a isso. Geralmente folha de gabarito vai ser a lápis. Se for um caderno de writing do pet para cima, aí tudo bem, você pode preencher a caneta. Reserved, o que é isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é um exemplo de uma folha de respostas. Ó, isso aqui é do CPE, que vai acontecer esse sábado agora, que é o Proficiency, do componente Listening, 19 de junho. Só que aqui, aí você fala assim, mas eu não estou vendo meu nome aqui. Cheguei aqui lá na minha carteira, tem essa folha, só que na folha tem
esse documento aqui também, ó, tá pregado lá para você achar sua carteira, chama Desk Label, é uma identificação da sua carteira individualizada. E aqui mostra, a gente cobriu aqui o resto do nome, né, mas está lá, Gilson Moura. Então você olha aqui, não, realmente meu nome é Edmilson Moura, eu sou o candidato 001 e eu estou aqui com a folha de resposta 001. Então é só isso, aí você sabe que está ok. E aí no Desk Label, e agora, por exemplo, para praticamente todas as provas agora de junho e julho, vai estar escrito Reserved. Por quê? Com essa confusão toda de pandemia, a gente teve que antecipar o pedido de prova e Cambridge precisa de um prazo, né, para mandar, então isso chega antes da gente receber as inscrições de vocês, só depois que a gente consegue processar. Então, praticamente 100% de todos vocês que estão aqui hoje, no dia da prova, vão encontrar essa folha de resposta aqui, ó, escrito Reserved. De novo, o que você vai fazer? Olha o seu Candidate Number, 001, e olha se ele está batendo aqui com o Desk Label, que é a identificação que está lá na carteira. Fala, beleza, aqui está um, então sou eu. Se quiser, eu quero escrever meu nome aqui, pode, não tem problema. Aqui, ó, assinatura aqui, ó, A. Lápis. Pode escrever o nome aqui se te deixar tranquilo. Não faz diferença. Esqueci de pôr o nome, esqueci de assinar, não tem problema. O importante é você usar a folha de resposta certa e colocar as suas respostas. Então, eu falei aqui do Reserved. E se por algum motivo você receber uma folha em branco, aqui, ó, isso aqui é uma folha em branco. Vamos supor que por qualquer motivo a gente teve que te dar uma folha nova, não achou a sua folha, a gente sempre tem sobras. Se você receber uma folha em branco, aí é desejável, né? Escreve seu nome, mas mesmo que você não escreva o seu nome, o mais importante é aqui, ó, o 0, né? Eu sou candidato lá, o Edmilson Moura, que eu coloque o 0001. O mais importante é o número. O nome aqui vai ser desejável, mas sempre o mais importante, identificar com o seu Candidate Number. Isso aqui é muito raro, mas se acontecer, e os invigilators vão estar lá para orientar vocês. Eu falei aqui de tudo das folhas de resposta. Respirar mais um pouquinho, mais uma aguinha aqui para mim. O que é malpractice? O que pode eliminar você de uma prova? Então, são vários itens, não é só colar, né? A gente sempre pensa que o colar na prova é o que pode me eliminar da prova. São mais coisas. Uso ou porte de itens proibidos, por exemplo, se você deixar o celular no bolso, mesmo que desligado, mesmo que não seja a sua intenção fazer qualquer tipo de ilegalidade, isso pode ser considerado malpractice. Então, fica atento, entrega seu celular, pode usar dicionário, evidentemente, corretivo, que é um item proibido. Então, não, vou levar e pronto. Não, se você usar um item que a gente está falando para você que não é permitido, isso é considerado malpractice. Então, você pode não ter o seu resultado. Conversar com outro candidato durante o exame, então tem que tomar cuidado, às vezes está ali na sala, um super amigo ali que coincidentemente está do seu lado, aí mais agora que faz um tempão que não se vê, quer colocar, né, por causa da pandemia, quer colocar a fofoca em dia, entrou para a sala, não tem esse tipo de comunicação, você conversa com o invigilator, ninguém mais. Continuar a escrever ou transferir, né, se a gente falou lá, eu estava alertando para vocês a questão do tempo, o tempo acabou, parem de escrever. E o invigilator detectar aqui, porque às vezes, por exemplo, você está ali numa sala, o invigilator fala, pessoal, para de escrever, acabou o tempo. Tem gente que continua escrevendo até chegar nele. Se o invigilator perceber que você continua escrevendo até ele chegar em você, ele pode reportar como malpractice, porque ele falou para você, porque às vezes até ele chegar em você pode demorar 1 minuto, aí você vai aproveitar esse 1 minuto para continuar transcrevendo. Não pode. Isso é considerado malpractice. Ok? Não entregar. Nessa situação, a gente já teve situações assim, a gente é um estresse, um desconforto que o candidato não queria entregar para a gente. Que falou assim, não, eu vou acabar de transcrever. Você fala, você pode transcrever, eu vou reportar um malpractice aqui, você não vai ter esse resultado, porque você não está respeitando as regras do exame. Acabou, então assim, é por isso que eu reforço lá, vou falar mais uma vez, escutou o aviso de 10 minutos, os de 5 minutos, isso aqui não vai ser problema. Então não pode fazer essas coisas. Usar anotações prévias, né? Aí sim a gente entra no assunto de cola especificamente. Ajudar outro candidato, evidentemente, não é permitido. Permitir ser ajudado por outro candidato. Então você sentou ali, foca, não fique olhando para os lados, não fique olhando para cima, olhe para o seu caderno de provas. Nada mais. E para suas folhas de respostas. Respira aí mais um pouquinho. Mais uma aguinha aqui. Caderno de provas, né? Vocês têm folha de respostas, caderno de provas. Posso fazer anotação? O que vocês quiserem, como eu falei anteriormente. Marca texto, sublinhar, fazer círculo, o que vocês quiserem. Se a prova é no formato de papel, esse caderno vai ser... Aí eu já estou antecipando aqui a última, né? Posso levar ele para casa? Não, em hipótese alguma. Nós recolhemos eles e eles são destruídos. Posso copiar alguma questão para mostrar para o professor? Em hipótese alguma, tá? É material sigiloso. Se você conseguir lembrar, falar alguma coisa para o professor depois, pode, mas não pode copiar nada.
Isso vale para qualquer exame, né? Nem é assim também. Então agora vamos falar, né? Respira aí mais um pouquinho, tá? Já está indo para a parte final. Dicas específicas já para cada componente de prova. Então vamos lá, speaking, né? Um componente que a gente sabe que é um pouco mais tenso. Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui, ó, para a gente não perder tempo. Eu estou mexendo aqui, que eu vou colocar lá no bate-papo para vocês um link para vocês assistirem com calma depois, tá? É do canal do YouTube. E nesse link que eu coloquei no bate-papo para vocês, tá? Que tá assim, aqui, ó, Listen to Examiners Themselves. É um grupo de examinadoras lá de Cambridge, que são treinadoras, são assim, super treinadas como examinadoras, e elas conversando entre si, falando assim, o que um bom candidato deve fazer durante a prova. Então, é uma conversa preciosíssima, porque elas vão falar o que você tem que fazer. Por exemplo, elas vão falar que você tem que ouvir, porque um componente importante na hora que você está na prova de speaking não é só conversar, é você saber ouvir, é ouvir o interlocutor, né, o examinador que está conversando com você, ouvir o outro, né, o outro candidato que está fazendo a prova com você. Então elas dão essas dicas, né, manter o famoso eye contact, né, o contato ali, o olho no olho, interagir, ouvir. Então depois esse vídeo já está aí no bate-papo, depois vocês assistem. Ele é muito legal nesse sentido. Então, de novo, verifique data, horário e local, né, lá no seu Confirmation of Entry. Muita atenção, porque a prova, vamos pegar um FCE, por exemplo, vai ter a prova escrita dia 3 de julho e a prova oral dia 29 de junho, por exemplo. Então, para você não perder a prova oral, porque às vezes acontece que, por exemplo, nós temos o FCE for Schools, que vai ser dia 17 de julho, lá na ficha tem essa informação, e dia 10 de julho é a prova oral. Aí o candidato não se atenta, não olha o e-mail, não chega o comprovante, ele vai para o spam, aí passa o dia 10 de julho, ele não vai fazer a prova, porque ele não viu o comprovante, ou não recebeu o comprovante, mas também nos avisou. Na segunda-feira, dia 12, ele fala, ó, sábado agora eu tenho a prova. Deixa eu fazer contato lá com o departamento lá da cultura e falar que eu não recebi o comprovante. Aí a gente vai falar assim, aqui, você recebeu o comprovante, né, você tinha uma data limite lá para fazer contato conosco, o seu comprovante já tinha sido enviado, a sua prova oral foi sábado, e você perdeu a prova. Agora você vai ter que reagendar, pagar 20% da inscrição, um FCE, isso aí dá mais R$200, para que você possa fazer a prova lá no dia das provas escritas. Então fiquem muito atentos para vocês não perderem, além de gerar um estresse, né, aquela questão do psicológico, né, porque você fazer bem a prova não é só a questão acadêmica, você saber bem o inglês. É tudo isso que a gente está focando aqui hoje. Aí você já vai com aquele estresse, ó, perdi a data, tive que pagar mais R$200, né, a gente sabe que está tudo difícil hoje em dia, mas já sabe que é um investimento alto. Você ainda tem um adicional de R$200 só porque você não se programou, porque se você colocar lá, ó, tá escrito aqui que o meu FCE for Schools, a data limite para receber o comprovante até 1º de julho, deu dia 2, não recebi, eu entro em contato, que aí eu não vou perder a prova oral dia 10. Então levar o documento oficial com foto, isso vale para a prova oral também. O que é isso aqui, make a new friend? É uma sugestão que a gente dá aqui, é o seguinte, você chegou lá para fazer a prova, na terça-feira de manhã, não é garantido que você vai fazer com aquela pessoa. Mas assim, você pode chegar lá, conversar com ela, e aí, Ellen, você vai fazer a prova? Que horário que você está marcado? Aí a minha prova é 8h32 e da Ellen também é 8h32. Vai, a gente é o mesmo horário. Vamos pedir para o pessoal aí do departamento se a gente pode fazer junto, já que a gente é o mesmo horário. Aí você já começa a conversar, criar uma interação com a pessoa, porque aí você não vai sentar lá dentro, porque aí você vai entrar para a sala e vai encontrar 2 estranhos, né, que é o examinador, como vocês estão vendo aqui, ó. O interlocutor é a pessoa que conversa com você e o assessor é a pessoa que fica lá um pouquinho mais afastada. Então já são 2 estranhos. Você já vai entrar com outra, dependendo, né? Vocês estão vendo, mas por que tem 3 candidatos aqui? Isso aqui é só no final, se tiver um número ímpar, mas no geral é sempre par que entra para fazer as provas, tá? Com exceção do Young Learners. E fiquem tranquilos, tá? Pegando aqui segurança sanitária, com distanciamento, com painel de acrílico, examinador com máscara, com face shield. Todas as pastas que vocês manuseiam vão estar dentro de envelopes plásticos e são higienizados o tempo todo, então não tem nenhum risco de contaminação. Mas voltando aí ao Make a New Friend, se você já conversar um pouquinho com essa pessoa, falar assim, vamos conversar aqui, vamos treinar um pouquinho, como é que você, que dica aí que o seu professor te deu, vocês podem compartilhar, se conhecer um pouquinho, porque aí se você tiver a chance, de novo, não é garantido que você vai entrar com aquela pessoa, mas você pode tentar, a hora que você chegar lá na sala, que você vai tirar a foto e conversar lá com o pessoal do nosso staff, você fala que Luana, eu e a Ellen podemos fazer juntos, a gente está no mesmo horário, a gente conversou ali um pouquinho, se a Luana, que é a secretária, permitir que eu e a Ellen façamos juntos, a gente pode entrar e fazer. Então aí é só uma sugestão. Respira aí, deixa eu achar mais um garrafa. Então vamos para o listening, outro componente sensível aí, né?
Não se atrase, porque o listening, geralmente, no dia da prova, é o último componente, tá? A gente tem ali o primeiro componente que é leitura, né, e use of English, aí tem aqui intervalo grande para o lanche, depois vem a prova de writing, e por último vem a prova do listening. O intervalo são 3 componentes, certo? Nós temos, tô vendo aqui para vocês verem meus dedos, você tem o componente de leitura, aí tem esse intervalo grande aqui, de meia hora, mais ou menos, para você lanchar, aí depois tem a parte de escrita, e só que o intervalo entre a parte de escrita e o listening é só xixi e água, e voltar. Então vai lá, faz xixi, faz água e volta. Porque se você chegar atrasado, não entra. Acabou, você perdeu o componente. Você vai zerar ele. Você pode até assinar lá a sua presença, mas você vai receber 0, tá? Então não se atrase, não vai para longe. No mesmo lugar que você tá, vai lá, toma uma aguinha, respira um arzinho, faz um xixi ali e volta, e já fica ali pronto, na porta da sala, para a hora que o vigilante falar assim, ó, podem voltar, porque é só o tempo ali da gente reorganizar a sala e vocês terem esse intervalo aí para água e xixi. Durante o início da prova, a gente testa o equipamento com vocês. Então, se você não ouve, né, tem uma parte lá que o vigilante vai perguntar, se não ouviu bem, levanta a mão. Ninguém fala nessa hora, geralmente, fala depois que achou que o som estava ruim. Fala assim, ó, tá alto demais, tá baixo demais, aqui atrás não tá tão bom para mim, tá? Então, nessa hora que você tem que falar que o som tá bom. Nos espaços, por exemplo, igual no Padre Machado, a gente contrata som profissional. Então, são 2 caixas enormes de som lá na frente, para que todo mundo possa ouvir bem. Não se preocupe em transferir as respostas, né? Porque para o componente listening, você sempre tem tempo extra para a transcrição das respostas. O próprio CD vai falar, ok, now this is the end of the listening component. You now have 5 minutes. O próprio CD te dá o tempo. You now have 5 minutes to transfer your answers. E pronto, aí é tempo de sobra. Então faça todas as anotações, todas as marcações que você quiser no seu caderno de provas. Se tiver algum evento durante a prova, por exemplo, a gente já teve exame que estava aplicando o listening e passou um helicóptero em cima da escola, coisa que não tem como a gente prever, né, como tem a gente prevenir. Se isso acontecer, e a gente conversa com a supervisão de prova, conversa com o invigilator, se ficar detectado que isso de fato atrapalhou todo mundo, nós temos um procedimento aqui que eu faço um relatório, falo assim, Cambridge, lá no dia dessa prova, de 11h05 às 11h09, por 4 minutos, a gente passou um helicóptero. A gente evita ao máximo, dá um pause, né, no som. A gente evita ao máximo parar o listening, tá? Parar o áudio durante a aplicação da prova. Lógico que se for, tá um helicóptero o tempo todo, não sai de cima da escola. Aí, evidentemente, que a gente vai fazer, não faz sentido continuar com o listening. Mas se é uma coisa assim, passou uma ambulância, passou um helicóptero, alguma coisa rapidamente, e ficar detectado que mesmo assim atrapalhou, naquele tempo ali, o próprio invigilator vai registrar, ó, durante 30 segundos, passou uma ambulância super alta, aí eu faço esse procedimento aqui, explico para Cambridge que teve esse evento, e Cambridge leva isso em consideração e faz uma compensação na nota de vocês, tá? Se ficar evidenciado que, de fato, esse evento atrapalhou vocês. Dicas para o writing. Já falamos aí de lápis ou caneta, né? De cat para baixo. É só lápis. Do PET para cima, PET, FCS, AS, CPE. Vocês levam caneta preta ou azul. Ah, esqueci de levar no dia. Nós temos para emprestar também, não tem problema. E agora com o coronavírus, vocês já podem levar a caneta para casa. Mas, por favor, levem a de vocês, que a gente não tem para todos os candidatos. Se todo mundo resolver não levar caneta. Fiquem atentos, tá? Isso aqui também às vezes dá problema. Isso aí vocês têm que focar com o professor de vocês, né? Existe Part 1, Part 2, para o FCS, a SCPE, então fiquem muito atentos lá no caderno de respostas, onde você vai escrever quais são as páginas para você responder o Part 1, quais são as páginas para você responder Part 2, a gente tem casos que os candidatos, né, trocam, é só olhar, ele vai falar lá assim, ó, this is the answer for Part 1, a próxima página também é para o Part 1, aí a partir da 4ª página é para o Part 2, a gente sabe que no Part 2 tem várias questões, escreve lá qual o número da questão que você escolheu, tá? Fazer rascunho, isso também é um tema muito recorrente, fazer rascunho e passar limpo, não é proibido, mas pode comprometer o seu tempo. A gente não recomenda, mas não é proibido. A gente tem folha de rascunho para te dar se você quiser usar. Mas, evidentemente, não existe tempo a mais para você passar limpo depois. Fique atento ao número de palavras, vocês têm um intervalo, né? Geralmente, faça uma redação entre 120 e 160 palavras. Tenta ficar dentro desse intervalo, porque se você não respeitar esse intervalo, você vai ser penalizado. Tá? Não é que você vai ser eliminado da prova, né? Vai tirar 0, mas com certeza isso vai ser considerado, tá? Eu já vi casos aí,
Aí as duas coisas aqui, ó, o número de palavras e o estilo do texto. Às vezes você escreve um texto espetacular, maravilhoso, magnífico, dá um prêmio de literatura. Mas se você não respeitou o número de palavras, e se não foi no estilo que foi pedido, essay, report, aí essas coisas aí vocês vão ver com o professor de vocês, você pode ser penalizado. A minha esposa, que é doutora em literatura, foi penalizada. Escreveu um texto maravilhoso, porque ela já é da área, mas eu não lembro se ela não respeitou o estilo ou excedeu o número de palavras, e foi penalizada do mesmo jeito. Fique atento, né, a caligrafia, né, ler, não precisa ser letra de forma, tá, isso a pessoa pergunta muito, mas uma letra legível que facilite o trabalho do examiner, porque essa prova vai ser corrigida lá no Reino Unido. Aí a questão lá do corretivo que a gente falou antes, né, eu escrevi a caneta e errei, o que eu faço? O ideal é você riscar a palavra ali que você não quer usar e continuar escrevendo, tá, porque é aquela ideia de novo, de você fazer rascunho, pode não dar tempo, e eu não posso usar corretivo, então só risca o que você não quer usar e continue escrevendo. Inglês britânico ou americano? Consistência. Se você tem inglês americano, o ideal é que você não utilize vocabulários diferentes, né? Uma hora usa gas station, outra hora usa petrol station. Então tente usar só a coerência, porque isso também pode sofrer algum tipo de penalização. Isso aí vale para tudo, né? Para o speaking também. Consistência. Dicas para o reading, já estamos chegando aí no finalzinho, deixa eu tomar uma água aí que dá tempo de todo mundo respirar. Assine a lápis, que eu já falei lá na frente, né, lá no começo da apresentação. Administre bem o tempo, porque, né, de novo, no speaking você não vai ter esse problema. No writing, de novo, né, lógico que pode acabar o tempo e você não conseguiu escrever o texto todo, mas o que você escreveu você não vai perder. O listening tem um tempo a mais, mas o primeiro componente, que é o reading e o use of English, nós podemos ter problemas seríssimos, tá? Se isso acontecer, por exemplo, a gente já teve casos, né, o candidato não transcreveu nada, ou transcreveu pouco. O ideal é respirar fundo, se acalmar e continuar fazendo a prova, porque como a nota é global, vai ficar um pouco mais difícil, evidentemente, mas se você conseguir uma boa nota no writing, no listening, no speaking, isso pode, né, na nota global, você ser aprovado. Então não desista, porque a gente tem candidato que fala que, vou embora, não vou fazer. Se acalma, a gente sabe que é difícil falar assim, se acalma, né? Se eu não conseguir transcrever metade da minha primeira prova. Mas nem tudo está perdido. Então, reforçando aqui os avisos de novo, né? Fiquem atentos. Depois do exame, já está no finalzinho já, tá? Depois do exame, o que acontece? Os resultados, existe verificação de resultados. Lá no Confirmation of Entry de vocês, quando vocês receberem, nesse campo aqui abaixo, ó, tem Results Information. Já vou trabalhar, o que está lá no slide eu vou mostrar aqui para vocês. Então a primeira coisa que você vê aqui é o seguinte, ó, você já colocar na sua agenda. Isso aqui é do CPE que vai acontecer agora dia 19, então já está falando aqui o resultado vai ser divulgado por Cambridge até o dia 5 de agosto, tá? Não, desculpa, eu falei que era do CPE agora, mas não faz sentido, né, 2016, perdão. Mas você vai ver lá, né, coincidentemente o FCE que vai acontecer agora, só para eu corrigir aqui a bobagem que eu falei. Por exemplo, quem vai fazer o CPE, é uma média de mais ou menos 45 dias. Quem vai fazer o CPE, o resultado está previsto para o dia 19 de agosto. Então, por exemplo, se o meu exame é o CPE agora de sábado, vai falar aqui, até o dia 19 de agosto de 2021, você vai receber o seu resultado. Então, você já vê ali, já coloca lá na agenda, né? Até para minimizar a ansiedade e tudo. Então, no seu comprovante de inscrição já mostra a data limite para você receber o seu resultado. Isso aqui também, ó, guardem, tá? Mas e se eu perder, Edmilson? Não tem problema, você pode entrar em contato com a gente depois. A gente tem candidato aqui que entra em contato com a gente, que fez o exame há 5 anos atrás e só agora precisou desse ID number e secret number. O que é isso aqui? Se você vai fazer um processo numa universidade, e a universidade fala assim, eu quero ver o seu certificado, mas eu não quero ver o certificado aí que está de papel aí com você, né? Porque a gente sabe que existe fraudes, a gente sabe que tem uma indústria aí de fraudes de certificado. A universidade ou a empresa, ela quer entrar na plataforma oficial de Cambridge e ver o seu resultado. Existe isso. Aí é isso aqui que eu estou falando, ó, verificação de resultados. Aí a empresa, a universidade vai falar assim, ó, Edmilson, eu quero ver aqui na plataforma de Cambridge, né, eu, empresa, ou eu, universidade, eu sou parceiro deles, eu vou entrar lá e ver o seu resultado. Só que para ele ver meu resultado, eu tenho que dar para ele esse ID number, que vocês estão vendo aí na tela, e o secret number. Aí ele vai acessar lá e vai ver digitalmente na plataforma online o seu resultado. Então guardem isso aí, tá? Coloca lá no Google Drive. Mas de novo, a gente já
de 10 anos atrás aqui, se vocês perderem e tiver uma situação que vai precisar, a gente fornece para vocês também, mas você já sabendo dessa informação, você já guarda ele aí bonitinho, tá? Outra dica legal, aqui tem um site que você se cadastra, porque o ID number e o secret number, ele serve para duas coisas, para essa verificação de resultados que eu acabei de falar, e para você já fazer um cadastro aqui, por quê? Geralmente eles antecipam, eles colocam uma margem de segurança, né, que pensa bem, a gente vai fazer o CPE agora dia 19 de junho, e os resultados só 19 de agosto, né, 2 meses depois, mas geralmente eles antecipam a nota, então se você já entrar nesse site aqui, e a gente manda e-mail com o link, o pessoal, se tiver alguém de CPE, já recebeu o e-mail lá com o link. Então você já entra lá, com esses dados você faz o cadastro, e se o resultado sair antes, você já é notificado. Ele te notifica, ó, hoje, 12 de agosto, 3 de agosto, o resultado já saiu. Aí você vai entrar nessa conta que você criou e já acessar o seu resultado. Aí quando você acessar seu resultado, você vai ver isso aqui, ó. O primeiro documento que vocês veem é um Statement of Result, é um extrato de resultados. Eu não sei se todo mundo viu o vídeo lá no começo, que mostrou. Então vem todo detalhado aqui, ó, por exemplo, isso aqui é para o CPE. Eu passei com grade C. CPE a gente sabe que é muito difícil, né? Então essa pessoa aqui tirou grade C. Mas passou, tá aprovada. O nível C2, daquele padrão europeu, né? O último nível na escada. A nota global dela, dentro do Cambridge English Score, que é essa régua mais detalhada agora, que Cambridge criou, tá? Para falar dos resultados, saiu daquela caixinha do 0 a 100, então mostra tudo. E o mais legal aqui, ó, mostra o desempenho da pessoa em todos os componentes. E olha que interessante esse aqui, por isso que eu falei para vocês que é a nota global. Essa pessoa aqui, ó, no Use of English e no Writing, o desempenho dela foi de CAE, foi do nível abaixo aqui, ó. Mas na nota global, como ela já foi muito bem no Reading, e ficou aqui um pouco acima no Speaking e no Listening, ela conseguiu uma pontuação suficiente para ser aprovada no CPE. Isso aqui vale para todos os exames, tá? Essa dinâmica aqui vale para todos os exames. Então é bem interessante isso. Ó, isso aí é só para vocês verem como que é um certificado, tá? A gente vai mandar e-mail para vocês. Agora com o corona, geralmente é o seguinte, né? Vamos pegar o exemplo do CPE. O resultado sai dia 19 de agosto. Por isso que a gente tem que sempre se programar, né? Que os ciclos são muito longos, né? A gente se inscreve em abril, faz a prova, em junho, julho, resultado em agosto, e o certificado provavelmente vai chegar só em setembro. Porque agora, por causa do coronavírus, a gente está pedindo, Cambridge está pedindo um tempo a mais, então a média aí de até 10 semanas para o certificado impresso chegar. Então vocês já podem se programar. Sem pandemia é uma média de 5, 6 semanas, tá? Mas aí ó, é o certificado, grade C, é isso aí que é o documento aí que vocês vão colocar no currículo para o resto da vida de vocês. A pontuação numérica, né, dentro daquela escala de Cambridge, o seu desempenho, que é isso aqui, ó, né, o seu desempenho individual em cada componente, isso vem no certificado também, mostra aqui onde que você fez, né, que mês e ano que você fez. Isso aqui, aí já é o super final, que é dentro das dúvidas, que o pessoal perguntou. Então aqui, ó, só para vocês verem das dúvidas que vocês mandaram lá no formulário. Isso aqui é uma capa de um caderno de provas do FCE. Olha aqui como é que você tem que ser estratégico. Ele vai do 1 ao 42. Só que tem questões aqui, ó, que vale só um ponto. Ele está me falando aqui, ó, do 1 ao 24, e da 43 a 52 é só um ponto. Da 25 a 30 é 2 pontos. O que eu, Edmilson, faria estrategicamente? Eu já começaria a prova desse aqui, ó. Isso aqui vale mais 2 pontos. Eu já começaria daqui. Ou daria alguma preferência para esse. Então você já está ciente como que é a divisão de pesos. Porque teve pergunta assim, como é que é calculada a pontuação? As conversões em si, isso aí é sigiloso, Cambridge não compartilha com ninguém, tá? Tem depois um link que eu posso mandar para vocês, eu mando depois lá no e-mail, que você pode fazer um simulado e de acordo com o número de respostas certas, ele tem lá uma tabela de conversão, para você ver que nota que você tiraria com aquele número de acertos, tá? Se isso ajudar vocês. Mas fiquem atentos aqui nos pesos das questões. Se for um PET, não tem diferença nenhuma, todas as questões têm peso igual. Então vai mais aí, de novo, estratégia para o dia do exame. Isso aqui é no geral, tá, pessoal? Não quer dizer que isso aqui, por exemplo, o próprio CPE, sábado agora, se não me engano, começa às 9, mas no geral a gente começa aqui as provas, que é chama Main Suite, né, na faixa de 9, 9h30 da manhã, acaba ali no início da tarde, né, que é na faixa de 1h40, 1h30, mas de novo, isso aí é só uma prévia para vocês verem como que funciona a dinâmica. Aí só para vocês verem como é que funciona o intervalo, vamos pegar o FCE, a segunda linha aí, ó, de 9h30 às 10h45, vocês estão vendo que tem um intervalo de 10h45 às 11h15, tem um intervalo aí no CPE de 11 às 11h30,
Desculpa, deu um barulhinho aqui. Tem um intervalo no CAE também de 11 às 11h30, que é o intervalo para vocês fazerem aquele lanche reforçado, tá? Mas, de novo, isso tudo aí vocês vão confirmar no Confirmation of Entry, ok? Isso aqui também, depois eu mando o vídeo para vocês, tá? Isso aqui é o Cambridge English Scale, que eu falei com vocês, é essa régua mais detalhada de Cambridge com a pontuação. Aí você vê aqui, ó, eu vou fazer o FCE, eu tenho que tirar no mínimo eu vou fazer o FCE, eu tenho que tirar aqui no mínimo 160 pontos, para tirar pelo menos a grade C. E aí o que é legal aqui no conceito de certificação ampliada? Eu vou fazer o FCE, que está aqui nessa faixa, tá? O meu cursor, eu estou vendo a tela aqui, não está mexendo, mas olhem lá no B2, que está entre 160 e 180. Se eu tirar entre 160 e 180, eu tiro FCE, grade B, grade C, foi aprovado, maravilha, parabéns. Se eu tirar abaixo de 160, vocês concordam que eu estou no B1? Se você tirar entre 159, façam o caminho inverso, tá lá onde está escrito B1. Se você tirar entre 159 e 140, você recebe também um certificado. Só que o certificado fala assim, você tem o nível B1. Eu não sei se vocês conhecem, isso aí é o padrão europeu, é uma tabela de níveis internacionais. Então, fiz o FCE, é de 160 a 180 pontos, se eu tirar essa faixa, estou aprovado. Se eu tirar entre 159 e 140, eu recebo um certificado de B1, e olhem lá também, ó, fiquem lá no B2, e olha onde está escrito lá no laranjinho, grade A, que é acima de 180, se eu tirar 183, eu já estou no nível do C1. Aí vem uma recomendação, aí não é certificado, mas no seu certificado já vem falando que você demonstrou um nível de C1. Então, o conceito de certificação ampliada, tanto para cima quanto para baixo. Para cima, se você tirar A, ele já recomenda o nível seguinte. Para baixo, ele te dá um certificado do nível anterior. Opa. Errado. Já mostrei aí para vocês, né, como que funciona o extrato de resultados, que isso aqui que é bacana, ó, porque depois quando você for fazer o planejamento para o próximo exame, você vê o que você, isso aqui eu tenho que melhorar, esse candidato aqui já ficou na média, mas se tiver oscilação aqui, você vê o que você precisa trabalhar mais para o próximo exame. É igual eu mostrei aqui nesse, ó. Nesse aqui o candidato já sabe. Né, tudo bem que aqui é o CPE, mas vamos supor que você tivesse tido esse desempenho aqui no FCE. Agora eu vou fazer meu planejamento para o CAE. Então você já sabe que você tem que trabalhar um pouquinho mais o Use of English, um pouco mais do Writing. Vamos conversar com o professor e ver o que aconteceu. Como é que a gente planeja. Exato. Bom, agora a Ellen vai me ajudar muito aí para filtrar o que foi mais recorrente, Ellen. De dúvidas. A maioria das dúvidas aqui eu já consegui responder. É Ótimo. mais dúvidas sobre prazo de envio da confirmação, o que levar no dia. Já falei para todo mundo aqui, lápis, borracha, caneta, lapiseira não pode. E agora chegou algumas dúvidas aqui específicas, perguntando sobre o ICPI, nota global, essas coisinhas assim. Mas a maior parte a gente já conseguiu responder. Tá. Bom, então, já que a gente respondeu a maioria, obrigado, Ellen. Então, eu vou pedir, se alguém quer abrir o microfone e perguntar especificamente. Porque a gente tentou responder na apresentação e a Ellen já foi antecipando aí no bate-papo. Isso. Só para confirmar, se eu tirar, por exemplo, eu estou fazendo simulados e eu estou vendo aquela conversão, aquela tabela de conversão. No Use of English, meu nível está B1. E nos outros todos, o meu nível está B2 ou C1. Eu consigo ser aprovada no exame e, dependendo, na média, eu posso até chegar no C1 mesmo com o Use of English no B1. É uma média, soma tudo e divide por 5, é isso? Em termos gerais, sim. Você viu, né, você viu aqui, esse candidato aqui, ó, que tirou 2 tópicos. Deixa eu ir lá na frente para a gente ver de novo. Tá lá na frente. Você vai se lembrar, né, aquele nosso candidato do CPE, tirou 2 componentes no C1. Eu não vou saber te falar específico, agora você me perguntou. Se eu tirar apenas um dos componentes no nível abaixo, e eu vou tirar. Não dá para saber exatamente. Eu acho que você tem que ter em mente o seguinte, a nota é global. Eu sei que se eu não for muito bem em um determinado componente, ou porque ele veio mais difícil que o normal,
ou porque esse é o meu ponto fraco, é o meu calcanhar de Aquiles, aqui, ó, é essa que eu queria chegar. Olha para você ver esse candidato aqui, ficou em 2 componentes, né, no C1, e mesmo assim ele foi aprovado. O que você tem que ter mais em mente aí é isso, né, a nota é global, e pode haver uma compensação para ser aprovado, ou até mesmo dentro da pergunta que você fez, né, se apenas um deles, porque, por exemplo, você falou assim, se eu ficar um componente abaixo, mas os outros você for muito bem, ficar tudo na parte A, no grade A, a chance é muito grande de você manter o grade A. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho uma dúvida. Uhum. Deixa eu mostrar meu rosto também. Acho mais educado. Oi. Obrigado. Eu tenho uma dúvida sobre o CPI e o eCPI, e se eles são a mesma coisa. Eu vi que um tem menos horas do que o outro, um parece que é mais difícil do que o outro, mas eu queria saber se um pode passar no lugar do outro. A questão é o seguinte, eles estão no mesmo nível, naquela tabela internacional lá, né, do A1 ao C2, eles estão no C2. O que a gente escuta o pessoal falar muito, é complicado até a gente como departamento falar isso, é que aparentemente, pelo que nos chega, é que o eCPI, que é de Michigan, tá, pessoal? Para quem não conhece, nós temos a Universidade de Cambridge e a Universidade de Michigan, que é a Universidade Americana, que inclusive hoje fazem parte do mesmo grupo, e o eCPI é elaborado, né, já há décadas também pela Universidade de Michigan. A gente escuta muito, pelo que o pessoal fala, que nos procura, é que aparentemente, não vou falar isso aqui de forma oficial e categórica, que o eCPI parece ser um pouco mais fácil. A gente brinca assim, é como se ele fosse C1.5, ao invés de C2. Só que aí o importante é você ver, né, fazer um simulado, ver reconhecimento. Ele vai resolver para você em termos de reconhecimento, porque você quer fazer com a língua. Então entra lá na instituição que você quer ingressar e vê se ela reconhece o eCPI também. Vou te dar outro problema também, que é recorrente. A gente vai ter o CPE agora sábado, são 40 candidatos. O eCPI a gente não tem há 3 anos, porque não tem procura. Então põe tudo isso aí no pote para você tomar a sua decisão. Eu já vou fazer o CPI, mas como eu quero entrar na Universidade de Michigan, eu fiquei preocupada, mas sabendo que os dois vão garantir pelo menos o mesmo nível, então tudo bem. Sim, porque você tem que pensar nisso, que você tem um prazo. Às vezes você não vai conseguir fazer o eCPI aqui em Belo Horizonte, às vezes você vai ter que ir para São Paulo. Pô, não, então eu já estou no meu nível de C2, vou pegar um desafio a mais e vou fazer o CPE. E muito provavelmente, como Michigan agora faz parte de Cambridge, entra lá no site da Universidade de Michigan e olha se o CPI é aceito. O que provavelmente ele deve ser. Respondi? Sim, obrigada. Até mais. Agradeço. Edmilson, tem Ellen. um candidato aqui que perguntou sobre o distanciamento na hora do speaking. O speaking, ele é em dupla e ele tem o distanciamento da mesma forma que tem durante as provas escritas. E sim, é obrigatório o uso de máscara durante o speaking, mesmo com esse distanciamento, tá bom? A Ellen, ela que nos ajuda a aplicar as provas orais, ela sabe isso mais do que eu. E lembrem, ainda tem um painel de acrílico, né? Então a gente tem várias camadas. O interlocutor está com o face shield, pode estar com máscara, a gente deixa a opção da máscara, porque como a gente já tem o candidato de máscara, um painel de acrílico separando vocês e o examinador com o face shield, já são 3 camadas de proteção. Aí a gente deixa o examinador à vontade, se ele quiser usar máscara, ele pode usar máscara ou não. Se ele usar máscara, vai ser uma 4ª proteção para vocês, e todo esse distanciamento, igual a Ellen explicou, todos os materiais dentro de envelopes plásticos enormes que são higienizados na troca de cada dupla. Eu tenho uma dúvida sobre quando você disse que dá, às vezes você chega você consegue conversar com a pessoa que vai falar com você, né, lá no speaking. Uhum. Na hora eu não consegui entender direito o que você disse sobre. A questão é a seguinte, qual que é o seu nome? Desculpa. Pietra. Chegou eu e você lá para fazer a prova. Qual prova que você vai fazer? Young Learners. Você vai fazer o Young no seu caso não vai fazer nem muita diferença, Pedro, porque você faz a prova sozinho. Mas só para tirar sua dúvida, tá? Quando você acabar de fazer o Young Learners e for para os níveis mais avançados, as provas serão em dupla. Mas o Young Learners, como ele é motivacional, você faz a prova só com o examinador, respeitando o distanciamento, mas aí já vai a dica para todo mundo, né? Chegou eu lá e você para fazer o CAT. Aí eu falo assim, Pedro, beleza? E tudo, você vai fazer o CAT, por exemplo? Que horas que é a sua prova? Sua prova vai ser 11h30, a minha também é 11h30.
é isso, tá legal, tá tudo bem, não é nada de pandemia, começa a puxar assunto. Aí eu vou falar assim com você, vamos tentar fazer a prova juntos, já se conhecer aqui um pouquinho, porque a hora que a gente entrar lá para a sala, porque aí vai ter um momento lá que vocês vão ser, tipo um check-in, né? Por exemplo, a Ellen faz esse trabalho pra gente pode chegar lá e falar assim, ô Ellen, eu e a Pietra podemos fazer a prova juntos? Que a gente está aí no mesmo horário? Se a Ellen autorizar, é legal, porque aí a gente já se conheceu um pouquinho, porque já tem o examinador lá dentro, que é um estranho pra gente, né? Que deixa a gente um pouco tenso, mas pelo menos a pessoa que você vai fazer a prova, você conhece, você já conheceu ali um pouquinho. Então a dica é essa, é só uma estratégia aqui do nosso evento. Mas para o Young Learners você não vai precisar disso, tá? Só para você saber que você vai fazer a prova sozinho, tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigado a você. O certificado tem validade? Ótima pergunta, tá? A questão de validade, hoje ainda tem esse debate, né? Por exemplo, vamos pegar aí um certificado de TOEFL, que eu acho que todo mundo conhece, o IELTS, que todo mundo conhece. Esses certificados, geralmente, eles já têm uma média de validade de 2 anos, porque são testes diagnósticos, né? Porque se hoje eu vou fazer um TOEFL, eu posso estar em qualquer nível, né? Eu posso ser básico, eu posso ser intermediário, avançado, porque o teste ele é adaptativo. Então todo mundo sai de lá com certificado. Uns saem falando que é básico, outros que é intermediário, outro que é avançado. Qual a prova que você vai fazer, Gabriela? O FCE. Então, para você fazer o FCE, você já tem um nível de FCE. Porque se você não tiver um nível de FCE, a chance de você ir lá e quebrar a cara é muito grande. Vou fazer FCE, que eu sou boa e tudo, mas se você não tiver um nível compatível de FCE, a chance de você não ir muito bem na prova é muito grande. Então, como o FCE já é feito especificamente para aquele nível, ele já tem uma característica mais duradoura. Então, ninguém tira o certificado de FCE de você. Só que o mundo mudou, né? Antigamente, você podia estar lá com o FCE de 1980 e beleza, ele te atendia para o resto da sua vida. Hoje, a gente sabe que o mundo está mais competitivo, né? Se você tirar o FCE agora em 2021 e pensar assim, acabou. Posso usar isso agora para a faculdade, para a pós-graduação, para o mercado de trabalho, mas talvez lá em 2030 a universidade, sei lá, uma empresa, seja o que for, ela falou, Gabriela, esse seu FCE aqui de 2021, ele está um pouquinho antigo, não tem o mais recente, não? Aí ele acabou de colocar uma validade. Então, assim, o FCE está lá. Obrigada. É igual um diploma, pensa bem, você faz um curso de engenharia. O seu título de engenheiro, ninguém tira de você. Só que, né, de novo, a competitividade, você vai se candidatar para trabalhar na Vale. A Vale fala assim, mas você tem só esse diploma aqui de 1980? Não tem nada mais recente, uma especialização? A ideia é a mesma. Ninguém tira isso de você do FCE. Mas o que a gente recomenda? Continue procurando os próximos certificados. Porque você agrega, né, você vai listar os certificados que você tem, você não vai parar de estudar inglês. Né? A ideia é sempre essa, sempre continuar avançando e evoluindo. Faça isso com a certificação também, tá bom? Certinho, obrigada. Eu que agradeço. Mais dúvidas? Ellen, me ajuda com o bate-papo, tá? Eu tô respondendo lá. Tá. Mas se você quiser levantar alguma coisa aí por voz, Ellen, fica à vontade. Tá, joia. Boa tarde, eu cheguei um pouco atrasada e gostaria de saber se vocês já falaram do Take It. O TKT para professor? Isso, Take It, isso. A gente não falou de provas, desculpa, qual é o seu nome? Natália. Natália, a gente não falou nada específico das provas, a gente deu dicas gerais, né, de prestar atenção em... Depois, eu acho que você assistiu o vídeo que a reunião está sendo gravada. Mas o que a gente falou mais foi dicas, por exemplo, no TKT, você não precisa levar caneta, porque o TKT... para quem não conhece, tá, pessoal? TKT quer dizer Teacher Knowledge Test, é um teste específico para professores. Então, como o TKT que você vai fazer é só múltipla escolha, você não precisa nem levar a caneta, porque você vai assinar e preencher as folhas de respostas a lápis. E no resto, aí eu acho que eu te recomendo, se você tiver alguma dúvida específica, a gente falou mais disso, ficar atento às datas, recebimento de comprovante, levar documento oficial com foto, ficar atento com os avisos de começar a transcrever as respostas. Foi o essencial que a gente falou, tá bom? Obrigada. Eu vou falar, Natália, só respondendo para você também, que o seu teste é diferente dos outros. O TKT, ele não tem resultado online, igual os outros resultados, os outros testes têm. Então, o seu resultado é somente com certificado, tá? Na hora que você estiver assistindo essa gravação, a gente não falou sobre isso especificamente. Sim, entendi. Tá bom? Então tá bom, obrigada. Por nada. Bem lembrado, Ellen.
Edmilson, eu tenho uma dúvida com relação a essa questão de segurança sanitária. Você falou que o examinador do speaking vai estar com o face shield. Se a gente levar o face shield, prova não, faz a máscara com a máscara mesmo. Mas a gente pode dispensar a máscara e usar só o face shield no speaking ou não? Porque você iria preferir usar o face shield ao invés da máscara? Isso. Só durante o speaking. Se todo mundo na sala concordar, sim. Porque, por exemplo, eu como outro candidato posso falar assim, não, eu não me sinto seguro. Então você tem que ir preparada para isso. Uhum. Não, Tá? só pela dificuldade mesmo de conversar de máscara já é difícil, né? sabe. Imagine outra língua. Claro. Mas beleza, era só para saber se eu tenho a opção. Tá. Obrigada. Você pode levar e no dia, agora que você sentar assim, gente, eu gostaria de usar o face shield. Eu acho que a parte do examinador não vai ter problema, porque ele já vai estar atrás do painel, já vai estar com o próprio face shield dele. Eu acho que é só questão do outro candidato concordar, tá? A gente levantou a mão aí, pode perguntar. Pessoal, aqui só para fazer, eu sei que muita gente às vezes já quer sair, quem for saindo, não quiser... Vai ser a gente tem que levar as máscaras e o face shield? Ou o face shield? Tá, Graziela, eu já vou responder sua dúvida. É só assim, eu tô vendo que algumas pessoas já estão saindo. Quem quiser sair, fica à vontade. Quem quiser tirando dúvidas, fique à vontade. A gente está à disposição. Só agradecer a todos que participaram, tá? Obrigado. Graziele, você pode levar o face shield, tá? O item obrigatório que você tem que levar é a máscara. Igual a Ana perguntou, eu prefiro usar o face shield. Se o outro candidato vai fazer com você concordar em você usar o face shield, porque você acha que vai facilitar para ele ver o movimento da sua boca, não tem problema. Porque o outro candidato vai concordar, ele já vai estar de máscara, vai ter um painel de acrílico, o examinador vai estar com face shield e potencialmente com máscara, o outro examinador também vai estar com máscara, não teria problema. Respondi? Mas no caso o face shield, ele, como você falou, a máscara é obrigatório, mas o face shield vai ser usado pelo invigilator e pelo examiner. Mas a gente não precisa levar. Não precisa. É isso? Só se você quiser. É porque a Ana levantou essa dúvida. Eu prefiro levar. Ninguém é obrigado. O item obrigatório para você levar é máscara. Tá? O que a Ana levantou é o seguinte, eu quero levar o face shield e se o outro candidato concordar, eu vou preferir usar o face shield. Tudo bem, mas não é item obrigatório para você levar o face shield, somente a máscara. Tá bom? Eu acho que o que tinha aqui de pergunta escrita, eu consegui responder quase todas. Se ficou alguma sem responder, podem falar aí no microfone, Isso, tá? Tá. Boa tarde, Gabriel. Vou até ligar aqui para a educação que fala também. Boa tarde. Tarde, Gabriel. A primeira vez eu te confundi das datas aqui, que eu sou FCE ou CAI, mas pelas datas você viu fazer FCE, que é 29, dia 30/6. Isso. A gente está confundindo as datas. E segundo, a pergunta que eu tenho o tempo do intervalo, no caso, tem um intervalo depois da prova, né? Intervalo de quanto tempo? O intervalo entre o primeiro e o segundo componente? Isso. A prova provavelmente começará às 9h30 da manhã, de 9h30 às 10h45, você faz o Reading Use of English. Isso. Entre 10h45, isso vai estar no seu Confirmation of Entry, tá? Entre 10h45 e 11h15 é o intervalo para você descansar, fazer o lanche reforçado, e depois, aí vai, de 11h15 a 12h35, o Writing, depois 5, 10 minutinhos, xixi e água, e 12h45 já volta para o Listening, e ele acaba mais ou menos 1h30. Entendi. Tá bom? Já entendi. Beleza? E já se programa aí. Por exemplo, o seu nome é Gabriel. Geralmente Cambridge organiza por ordem alfabética. Como você já está ali na primeira parte da ordem alfabética, provavelmente seu exame vai ser dia 29 e dia 30. No horário comercial, tá, pessoal? É importante registrar isso. E só um comentário mesmo, a data, eu fiquei confuso com esse 6 do lado, achei que era outro mês, uma outra data, eu confundi na hora. Desculpa, mas é isso, tá? 29 ou 30 ou dia 1º, tá? Até o dia 19, muito provavelmente até sexta-feira, a gente costuma antecipar um pouquinho, mas até o dia 19, até sábado que vem, você já recebe o comprovante. E no caso, tem um speak também, que eu tinha mencionado, tem um que é o que eu falo em grupo. Eles mencionam a data disso também, tudo, e forma também? O horário, tudo? No Confirmation of Entry vem tudo, né? Aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez, aqui, ó. Aqui, ó, um exemplo de Confirmation of Entry. Aqui, ó. Esse aqui era um CAE de 5 de dezembro, aí mostra que a prova oral foi no dia 3, tá vendo? Sim. Dia 3, você vai ver lá, a primeira linha lá, 3 de dezembro, de 8h30 às 8h52 é o Speaking.
E no dia 5, há toda a sequência das provas escritas. Ah, joia. Aí, inclusive, você consegue ver lá, ó. Read and Use of English, 9h30 às 11. Isso aí, no caso, porque foi o CAE. De 11h30 a 1, aí você viu que tem um intervalo para o lanche. O writing. E depois, né, nesse aí a gente nem colocou intervalo, já foi direto para o listening. Ah, entendi. Tá bom? Já eu recebi também um vídeo, porque eu estava com dúvida qual que é a média da prova da FCE. É mais um link do vídeo para eu dar uma olhada? Ah, tá, peraí. Foi no bate-papo que eu encaminhei o vídeo do YouTube explicando sobre as pontuações do exame. Eu mandei para ele. É uma coisa que eu recomendo para vocês fazerem, assim, se vocês quiserem, aqui, ó, vamos fazer aqui ao vivo, ó. Vamos ver se não vai ser lento. Aqui, ó, quando vocês quiserem ver aqui, ó, vai no site, ó lá, cambridgeenglish.org, que é o site oficial. Então, por exemplo, o Gabriel é FCE. Explora, aqui, ó, vem aqui, olha lá, ó, Exams and Tests, e vem no FCE. Então você clica aqui, eu estou olhando aqui de ladinho para ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Então aqui, ó, milhões de informações, aí, por exemplo, você quer ver especificamente de results. Então você clica aqui, ó, ele te mostra tudo de results. Aqui, ó, aí você vê a faixa aqui, ó, o que é aquele certificado de nível que eu mostrei lá para vocês, que é, né, você foi reprovado, mas você recebe um certificado. Aqui você já recebe a recomendação. E ele tem, aqui, ó, mostra aqui como é que funciona lá, ó. No B2, do 160 ao 180 é grade C e grade B. Se você já tirar 181, que é grade A, você já recebe a recomendação de C1. Se você tirar 159, já é um certificado de B1. Aqui, ó, aí ele mostra, tem a opção de você baixar aqui, ó, find out, exemplo de statement of result, what is on my certificate. O site é muito legal, assim, vale a pena explorar, e cada um explora aí para o seu teste. Ok. Beleza? Mas só ir lá em cima, cambridgeenglish.org. Joia, beleza. Beleza? Obrigadão, foi muito boa a palestra. Obrigadão. Prazer. E aí, pessoal, mais dúvidas? Bom, Eu tenho uma dúvida. Oi, Amanda. O speaking vai ser de manhã também, que nem o escrito? O speaking é horário comercial, tá? Ele pode ser entre 8h30 da manhã até 4h30 da tarde. Ok, obrigada. Nada. Isso para os dias de semana, tá? Geralmente aos sábados. Admilson, acontece prova oral no sábado também? Sim, mas geralmente as provas orais ao sábado faz quem é do interior, tá? E pensem assim, é uma vantagem fazer a prova oral em dia separado, tá? Porque imagina, você fazer prova escrita de 9h30 da manhã até 1h30 da tarde, e dependendo, vamos supor num contexto assim, Admilson, você tinha que colocar todas as provas lá no dia 3 de julho. Aí a gente tem 200 candidatos de FCE. Qual é o risco de você ter que fazer de 9h30 a 1h30 e depois voltar 5 horas da tarde para fazer uma prova oral? Já cansado, tendo que sair, tendo que voltar. Então não é desejável fazer a prova oral no mesmo dia, tá? Você vai lá no dia 29 de junho ou no dia 10 de julho, faz 20 minutos, 25 minutos, pronto. Essa parte eu resolvi, é um componente mais sensível. Lá no sábado seguinte, eu vou para fazer só as provas escritas sem preocupar com prova oral, tá? Edmilson, estou perguntando aqui se a caneta tem que ser transparente. Já teve outras perguntas dessa. O que você aconselha? Não, caneta... Como assim caneta transparente? O tubo dela tem que ser transparente? Não necessariamente, porque se a gente tiver alguma dúvida, nós vamos inspecionar. Mas o ideal é você levar o básico, uma bique padrão, transparente, igual a garrafa de água tem que ser transparente. Nada que, porque se a gente vê um item na sua mão, uma caneta muito escura, que gera dúvidas, a gente pode falar assim, recolher, às vezes te devolver depois, lógico, né? Ninguém vai tomar a caneta de vocês, a gente devolve lá no final. Mas, de novo, já é um pequeno estresse. A sugestão, o preferencial é leva o básico, leva uma caneta comum, bic, transparente, para não gerar estojo, por exemplo. A gente pergunta, você pode levar um estojo, não tem problema, porque a gente vai lá inspecionar. Mas a preferência é só para materiais transparentes, a garrafa de água transparente, a caneta transparente e o estojo transparente, porque senão é uma coisa que vai agarrar ali, que eu vou ter que pegar, ter que ficar olhando, analisando a sua caneta, analisando o seu estojo, tá bom? Tá ok. Mas se você chegar ali, porventura, com a caneta escura, a gente inspecionar e ver que não tem nada de errado, mas o invigileiro vai pegar, ele vai pegar a sua caneta, vai tirar o tubo, vai olhar se não tem nada dentro. Possivelmente você não vai ser impedido, tá? Mas, de novo, a recomendação é leve, transparente, para não gerar nenhum tipo de atrito ali, qualquer... O que eu acho é o seguinte, no dia do exame a gente está tenso, a gente está ali pensando,
Aí você já vai separado pelo invigilator, vai examinar o material seu. Isso deixa a gente... Lógico que você não está fazendo nada errado, não tem essa intenção, mas eu acho que vai te deixar tenso. E acaba podendo atrasar um pouco a prova também. Exatamente. Mais dúvidas? Oi, eu tô com uma dúvida aqui. É a primeira vez que eu faço um exame assim do Cambridge. Tinha quando você estava mostrando um dos slides, tinha um use of English, como se fosse outra etapa da prova. O que é isso? Não, é porque é o seguinte, os componentes acima do... Qual exame que você vai fazer, Rafael? Eu vou fazer o PET. Para o PET não tem o componente especificamente Use of English, tá? Ele está dentro da prova do Reading. Mas o Use of English, antigamente as provas eram separadas. Tinha o Reading, tinha o Use of English, tinha o Writing, tinha o Listening e o Speaking. Agora, Cambridge agrupou o Reading junto com o Use of English. O Use of English tem um pouquinho disso no PET também, mas é o seu conhecimento de língua, de vocabulário, gramática, nada específico, tá? Você não vai ter que falar lá o que é Simple Past, essas coisas, não. Você vai mostrar que você sabe usar o Simple Past, por exemplo, ou o Present Perfect. Então, é o seu conhecimento de língua e vocabulário, tá? Mas é nesse sentido. Tá bom, depois eu recomendo, tá? Vai nesse mês aqui, ó, no site que eu tô aqui, ó, para você ver. Olha que outra coisa que é legal aqui, ó. Vou pegar o seu exemplo. Você falou que vai fazer o PET, certo? É o PET que você vai fazer? Sim, PET. Então aqui, ó, você vem aqui, ó. Eu fui lá, Cambridge English, vim aqui Exams and Tests, escolhi o PET e fui. Aí eu vou aqui em Preparation. Quando eu vou aqui em Preparation, aqui, ó, tem Free Resources, e aqui, ó, e tem simulados, aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que aqui no caso, aqui, ó, tem do Listening, do Writing, vamos ver aqui o do Reading, que é exatamente a sua dúvida. Vamos ver se não vai demorar aqui para vocês verem, tá? Vou tentar ver aqui se baixa. Mas se vocês não conseguirem ver, você já viu o caminho. Você consegue ver um simulado completo, ver que tipo de questão, que eu acho que essas coisas para compartilhar, quando tem que fazer download, eu tô vendo aqui a tela do meu celular, tá branquinha, não sei se vai dar. Mas aí ele mostra para você, entendeu? O simulado completo, os tipos de questão. Então, por exemplo, nessa prova de Reading do PET, vai ter questões que você faz realmente interpretação de texto, e outras você vai ter que mostrar, né, no nível B1 intermediário, um pouco de conhecimento de língua. Mas, de novo, é saber usar a língua, porque a premissa do exame de Cambridge é usar no dia a dia, né? De novo, você, numa situação real, você vai mostrar que você entende o que é um present continuous, o que é um present perfect. E não vai fazer exercício de gramática com você, por exemplo, have done, have gone. Não vai ter esse tipo de coisa, entendeu? É numa situação real que você vai ter que mostrar que você domina essas formas. Quando é download assim, ele dá problema, não vou conseguir baixar. Mas você viu aí o caminho, né? Eu tô fazendo esses testes. Isso, obrigado. Nada. A Amanda perguntou aqui se todas as etapas têm o mesmo peso na nota final. O Reading, por exemplo, conta mais. Não, os componentes separados, eles têm pesos iguais. Então, por exemplo, se eu tenho lá o FCE, Reading Use of English, Writing, Listening, Speaking, é 25% para cada. Do FCE para cima, aí você tem que observar o peso, igual eu mostrei lá aquele caderno, né, a capa do caderno de provas do Reading Use of English do FCE, que aí ele mostra lá quais são as questões que têm pesos maiores. Mas isso do FCE para cima. Mas em termos de componentes, por exemplo, né, leitura, escrita, listening, eles têm todos pesos iguais. Sempre à disposição. Isso só outra dúvida mesmo, Gabriel, de novo. Oi, no caso, por exemplo, falou que tem um tempo limite para fazer a prova, caso a FCE tem um tempo, dá um tempo, se não passar aquele tempo. Se, por exemplo, o tempo passou, o que faz? Ele nada a prova diretamente? Desculpa, Gabriel, você pode repetir? Eu não entendi. No caso, tem um tempo lá para fazer a prova do exame. Eu acho que do writing. Tem um tempo para fazer ela. Você fala que eles dão um aviso de 10 minutos. E, tipo, se esse tempo passar, tipo, acabou. E se não terminou a prova, é zerado ou ganha ponto? Vai ser recolhido e o que você fez até aquele momento é o que vai ser considerado. Então, por exemplo, num writing, né, você não é penalizado porque você não termina, disciplinarmente você não é penalizado. Mas, por exemplo, se você está fazendo uma redação, deu os avisos, acabou o tempo, você não conseguiu concluir o seu texto, vai daquele jeito, né, ele vai um texto incompleto.
Esse ainda, eu acho que ainda é menos problemático. O grande problema é o primeiro componente. Porque a gente já teve casos de candidatos que não tinham transcrito uma resposta sequer. Então, ele já perdeu 25% da prova. Né? Ele pode continuar fazendo, tentar a nota global, mas ele já perdeu ali 1/4 da prova. Né? Dos 4 componentes, o primeiro ele já não conseguiu transcrever nada. Entendi. Tá bom? Ok, obrigadão. Nada. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais dúvidas, se a Ellen falou que está ok aí, não tem mais nada. Acho que foi bem produtivo, boa participação, chegamos a ter mais de 150 pessoas participando, foi muito legal. Então, gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, aí quem ficou, né, os valentes aí que ficaram até o final. Desejar boas provas, se surgir dúvidas para frente, tá? Pode, no e-mail que a gente sempre está à disposição, nas nossas redes sociais lá, vocês podem mandar alguma coisa de rede social, pode acionar, eles passam aqui para a gente, nós estamos sempre aqui à disposição, tá? Desejamos a todos ótimas provas, fiquem todos aí bem e com saúde, tá bom? Eu vou ficar, quem quiser ir saindo, pode ir saindo, porque às vezes alguém quer perguntar por último, eu vou ficar aqui, tá? Até todo mundo sair. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado, Ellen, ajudou demais. Um abraço a todos. Até mais. É só uma dúvida. O quanto a gente precisa de acertar nos exames varia? Por exemplo, a porcentagem de acerto que a gente tem que ter? Cambridge criou essa escala para a gente sair, né? O pessoal pergunta muito isso, né? A gente tinha aquela caixinha, até pouco tempo, antes de Cambridge criar aquela escala. Não sei se você vai lembrar, né? Deixa eu ir em alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Qual exame que você vai fazer? Eu vou fazer o PET. Tá, okay, vamos ficar aqui no PET, então. Aqui, ó, vamos lá no Results. Que eu te mostro lá. Porque agora você tem que focar nisso aqui, ó. Isso aqui agora não trabalha mais exatamente dentro daquela caixinha de 60% ou 70%. O que você tem que trabalhar agora é o seguinte, ó, no total de pontos, numa faixa aí, né, de 139 a 170, para pelo menos ser aprovado, eu tenho que tirar no mínimo 140 pontos. Então, Cambridge quis sair daquela caixinha de, que até pouco tempo, o PET era 70%. Então, vocês falam, me dá uma coisa aí só para eu me situar. Antes de Cambridge criar essa escala, era 70% para você ser aprovado, na média global da nota. Mas agora a ideia, e assim, aí se você quiser explorar depois, né, se você quiser fazer simulado, e dentro lá do simulado eles têm uma tabela de conversão. Se você acertou aqui no primeiro componente 28 questões, aí você faz uma multiplicação lá e ele fala qual a pontuação que você tiraria dentro disso aqui que você está vendo na sua tela. Mas, tentando responder a sua pergunta, Cambridge quis sair dessa caixinha do preciso de 60% para passar, preciso de 70% para passar. Você tem que focar realmente nessa pontuação aí, para você ter o certificado, né? E saber que se eu ficar nessa faixa aqui, eu ainda recebo um certificado do nível anterior, né? Que é esse aí que está mostrando de 120 a 139. Se você tirar acima de 160, porque a faixa dele é de 140, aqui, ó, só para você visualizar melhor. A faixa dele olha lá no B1 que está em destaque, ó, é de 140 a 160. Acima de 160 já é recomendação para o B2. Abaixo de 140 já é recomendação para é o certificado do nível anterior. E essa pontuação, ela no geral, né? Com reading, speaking. Isso, nota global. A nota é global. Tá? Então, assim, se você não foi bem, lembra que eu mostrei lá na apresentação daquele candidato de CPE, que em 2 componentes ele ficou abaixo. Ele tirou o desempenho dele, foi do nível abaixo, mas mesmo assim ele foi aprovado. Então, é uma nota global, né? Dentro do cálculo lá que só Cambridge sabe fazer, ele vai sempre considerar a nota global, tá? Então, você pode, teoricamente, ir lá e zerar um componente. Mas se você for bem nos outros e for o suficiente, você ainda pode ser aprovado e receber seu certificado. Porque a gente sabe, né, que às vezes eu não sou bom em todos os componentes, o listening ainda para mim é um pouco mais difícil, o speaking eu sou um pouco mais tímido, então nada mais justo que considerar uma nota global. E aí depois, a hora que você vê seu certificado lá e vê, por exemplo, o speaking ficou um pouco mais baixo, aquilo ali está comprovado, aí você vai trabalhar isso para os próximos exames. Tá bom, obrigado. Beleza. Nós que agradecemos.
Pessoal, eu vou finalizar, tá bom? Porque às vezes alguém está aqui, está no bate, se alguém quiser se pronunciar aqui, eu estou à disposição, porque às vezes alguém entrou, saiu, foi para algum lugar e ficou online, e às vezes nem está aí mais, tá? Alguém quer? Última chance? Então, ótimo, vou encerrar, tá? Um obrigado, depois a gente manda o vídeo aí, compartilhe o vídeo com vocês, tá? Muitíssimo obrigado, bom final de semana para todos. Até mais.